Seja bem-vindo ao nosso canal de estudos bíblicos. Iniciamos hoje uma nova série sobre doutrinas bíblicas. E nada melhor do que começarmos estudando a própria Bíblia, como parte das doutrinas bíblicas que desenvolveremos ao longo desse trimestre. Eu convido você agora para juntos orarmos ao Senhor para que Ele dirija o nosso estudo. Nosso Deus, nós te agradecemos a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Queremos te pedir que Tu nos orientes em tudo que viermos a desenvolver aqui e que também, Senhor, que Tu nos ajudes a colocarmos em prática aquilo que viermos a aprender. Te agradecemos a presença de cada pessoa que nos acompanha. Em nome de Jesus. Amém. Quando estudamos a Bíblia, as Escrituras Sagradas, composta de uma coleção de textos inspirados pelo Espírito Santo, ouvimos que ela é a palavra de Deus, sendo infalível e inerrante. Essas características nos dizem que ela não contém erros. Está nos dizendo também que ela nos fala a verdade e que podemos confiar no que ela nos transmite. A doutrina da inerrância defende que a Bíblia tem autoridade sobre a vida, porque cada palavra que ela contém foi colocada ali pela pessoa de Deus. Ou seja, ela é a palavra de Deus. A Bíblia tem um poder muito grande e pode ser usada para o bem ou para o mal. Por isso, ela é um dos livros mais poderosos e mais perigosos do mundo. Dependendo de como a Bíblia for utilizada, alguém poderá defender praticamente qualquer ponto de vista, do tipo segregação racial, o papel secundário da mulher na sociedade, poderá defender a escravidão, extermínio de grupos étnicos, extermínio de minorias. Obviamente, o resultado disso poderá, de um lado, levar a bênçãos, quando bem interpretada a palavra de Deus, e poderá levar, do outro lado, a situações difíceis e até mesmo de destruição e morte. Mas, se a Bíblia é a palavra de Deus, como pode levar a resultados tão opostos? Como entender pessoas cometerem grandes erros, incluindo perpetrar ações nefastas em nome de Deus usando a Bíblia? Isso ocorre quando versículos são usados fora de contexto e de forma isolada. Há quem diga que a escravidão, a segregação racial e o extermínio, como nós mencionamos, são coisas que estão na Bíblia. Muitos imigrantes, cristãos ou não, na época da colonização da África do Sul e dos Estados Unidos, por exemplo, muitos deles entenderam que estavam indo para uma terra prometida. Eles leram no relato bíblico que os israelitas receberam ordem de Deus para entrar em Canaã, a terra prometida deles, e uma vez naquela terra, teriam o direito ou teriam a ordem de exterminar os cananeus. Esses imigrantes, então, entenderam que os nativos das terras ou das regiões onde eles estavam colonizando, eles também poderiam ser exterminados. Os Zulus, lá no caso da África do Sul, e os índios, no caso lá da América do Norte. Então, houve uma interpretação aqui equivocada, baseada nos episódios lá do Antigo Testamento. Tudo isso, segundo ele, justificado porque lá na Bíblia há o relato de que os israelitas receberam ordem de exterminar os cananeus. No Novo Testamento, encontramos o apóstolo Paulo afirmando que a mulher não poderá ou não pode cortar o cabelo e nem falar na igreja. Será que essas recomendações de Paulo se aplicam nos dias de hoje ou elas foram estabelecidas para o contexto específico daqueles tempos? A forma como se lê a Bíblia e como ela é entendida e aplicada é algo super importante para o cristão. É o que veremos nesse estudo. No próximo quadro, temos uma pergunta que é como a Bíblia chegou até nós. Este é um assunto importante para o estabelecimento de uma relação nossa com a própria Bíblia. Vale notar que, mesmo ela sendo a palavra de Deus, Deus não saiu escrevendo a Bíblia de alguma maneira miraculosa, em tabletes de argila, em peles de carneiro, em papiros, e despejou tudo aquilo do céu na mão das pessoas.
Mas ele inspirou, ele chamou pessoas e as inspirou para que escrevessem os textos sagrados. Elas passaram a escrever o que Deus entendeu ser necessário registrar, o que levou a Bíblia a ser, na realidade, uma coleção de livros. A Bíblia teve mais de 40 autores e foi escrita ao longo de um período de 1.600 anos. Cada um desses escritores manteve seu próprio estilo, sua personalidade, sua cultura para realizar essa tarefa. O interessante é que, mesmo tendo sido escrito por partes, a Bíblia se apresenta como uma unidade, tendo uma mensagem coerente e consistente, podendo até ser utilizada como ajuda em sua própria interpretação. Como a Bíblia foi escrita em partes, vale observar que não existe um único manuscrito original de toda a Bíblia. O que temos hoje são cópias de vários manuscritos organizados e traduzidos para diferentes línguas. Outro fato importante para considerarmos é que, dos vários manuscritos originais que compuseram a Bíblia, tiveram origem em tradições orais. Eles não foram feitos por pessoas que escreveram textos ditados por Deus palavra por palavra. Além disso, os relatos da Bíblia não foram registrados à medida que iam acontecendo os fatos. Ou seja, eles não foram escritos como se o texto fosse uma narrativa jornalística. Por exemplo, no Antigo Testamento, ninguém acompanhou os passos de Abraão anotando o que acontecia com ele a cada dia, a cada semana, para depois escrever um relato dos acontecimentos. Por fim, vale observar que esses relatos foram preservados oralmente por um certo tempo e mais tarde foram então escritos, muitos deles na época do exílio dos judeus lá na Babilônia. Enfrentando incertezas, os judeus passaram a entender que a tradição oral não seria suficiente para manter viva as suas histórias. Acreditavam que a descendência deles só poderia vir a conhecer o que ocorrera se os relatos da tradição oral fossem registrados, passassem a ser registrados por escrito. O processo de transformar a tradição oral em um livro, como temos hoje, ocorreu ao longo de muitos anos. Para tanto, o Espírito Santo atuou em diferentes pessoas e circunstâncias. Nesse caso, o Espírito Santo não agiu passando por cima dos elementos humanos dos escritores, tais como a linguagem, o estilo, o contexto, mas o Espírito Santo agiu através desses elementos. No próximo quadro, nós avançamos um pouquinho sobre o processo de interpretar um texto bíblico. A interpretação correta do texto bíblico é crucial para a sua aplicação. A constatação inicial de que uma leitura errada da Bíblia pode levar a pessoa a grandes erros faz-nos considerar a necessidade de interpretar com atenção e com cuidado o texto bíblico. Sabemos do nosso cotidiano que a maneira ou o tom como dizemos alguma coisa molda o conteúdo da mensagem que nós estamos transmitindo. Por isso, quando procuramos entender ou interpretar um texto bíblico, é importante procurarmos conhecer alguma coisa sobre ele. Por exemplo, quem o escreveu, como ele foi escrito, o motivo e, muito importante, o contexto. Se não fizermos isso, poderemos ser levados a aplicar o texto bíblico de maneira incorreta, até mesmo contrário ao que a palavra de Deus pretende comunicar com o texto bíblico. Na leitura da Bíblia, é importante estarmos atentos para a diversidade e a profundidade que o texto pode nos transmitir. Quase sempre o texto é mais profundo do que parece numa primeira leitura. Nenhuma linguagem humana sozinha é suficiente para expressar tudo sobre Deus, pois ele é maior do que qualquer coisa. Maior do que qualquer coisa que o ser humano possa expressar ou possa escrever. Em nossa leitura da Bíblia, precisamos nos lembrar disso para não tirarmos conclusões erradas.
ou fazermos afirmativas do tipo que Deus não pode fazer isso ou que Deus não pode fazer aquilo. O princípio da inspiração nos traz duas implicações. A primeira implicação é que a Bíblia é um livro humano influenciado pela cultura de cada autor, mas não é apenas isso. Pode-se dizer humano porque os autores utilizaram linguagem própria, métodos de escrita e estilos de linguagem e formas literárias distintas. As passagens bíblicas que lemos sempre carregam esses elementos humanos. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico e aramaico e o Novo Testamento em grego. Essas eram as línguas humanas comuns dos autores. Além disso, eles escreveram cada parte da Bíblia para um público em um contexto histórico específico e dentro de um certo propósito. Moisés, por exemplo, escreveu para a nação de Israel quando eles estavam prestes a entrar na Terra Prometida. Paulo, por outro lado, escreveu, por exemplo, 1 Coríntios, para abordar certos problemas em uma igreja na Grécia. Jesus, em seu ministério terreno, estava imerso na cultura judaica, enquanto Paulo estava vivendo em grande parte nas culturas romanas e grega quando em suas viagens missionárias. Ou seja, a Bíblia é influenciada pela cultura em que o autor escreveu o texto original. A segunda implicação da inspiração da Bíblia é que ela, além de ser um livro humano, é também um livro divino. Como tal, a Bíblia é inerrante e tem autoridade. Mas como entender essa questão? É o que mostraremos no próximo quadro, sobre inerrância da Bíblia. Será que os escritores da Bíblia, mesmo inspirados, teriam cometido algum erro? Uma das definições da doutrina da inerrância é que a mensagem da Bíblia não contém erros. A declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira afirma que a Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana e que seu conteúdo é a verdade sem mescla de erro. O conceito de que a Bíblia não contém erros tem sido atacado muitas vezes. A defesa ou não desse ponto tem estabelecido uma linha divisória entre alguns grupos cristãos. Uma forma de harmonizar essa questão é considerar a seguinte pergunta: de qual Bíblia nós estamos falando? Estamos falando desse volume que temos em mãos, esse daqui conhecido, ou estamos falando dos primeiros manuscritos inspirados por Deus? Vale observar que os primeiros textos bíblicos inspirados foram reproduzidos, copiados manualmente, e vários deles foram também traduzidos, processo que traz algumas dificuldades. Além disso, muitas partes do texto precisam ser interpretadas para sua correta aplicação, passando, como vimos, pela necessidade de conhecer o contexto e a intenção do escritor. No próximo quadro, abordamos a questão de algumas dificuldades que têm motivado supostas contradições em relação à Bíblia, e isso dividido em 3 áreas, como veremos. A primeira área, ou a primeiro tipo de contradição ou grupo que podemos observar, são supostas contradições da Bíblia em relação à ciência. Vale então observar que a Bíblia não é um livro de ciência, mas ela traz algumas verdades científicas bastante interessantes. Destacamos algumas delas. A Bíblia diz que o universo teve um início. Ela diz também que o universo foi criado em etapas. Afirma também que a matéria é composta por partículas indivisíveis. Diz também que a Terra paira sobre o vazio. Afirma sobre a redondeza da Terra. E ela também afirma que as estrelas são incontáveis. Qual deve ser a minha conduta se eu me deparar com algum suposto conflito entre a ciência e a Bíblia? A primeira coisa a fazer é perguntar se há realmente um conflito ou trata-se de uma questão de linguagem.
Muitas vezes o que ocorrerá será uma questão de linguagem. A linguagem que foi usada na Bíblia na descrição da origem do universo deveria ser tal que pudesse sobreviver a todos os séculos vindouros. E foi isso o que aconteceu. Quando Moisés, autor lá do Gênesis, possível autor do Gênesis, escreveu sobre a criação do universo, ele não conhecia nada sobre a estrutura da matéria, não conhecia nada sobre átomos, sobre elétrons e outras partículas que compõem a estrutura da matéria como hoje conhecemos. Mas, inspirado por Deus, ele escreveu que o homem era composto do pó da terra. Qual seria o sentido disso? Muito simples. O pó da terra era a menor partícula indivisível que Moisés conhecia. Dizer que o homem foi feito do pó da terra nos tempos do Antigo Testamento é o mesmo que dizer hoje que o ser humano é feito dos mesmos átomos e demais partículas que compõem todas as coisas na natureza. Segunda área de dificuldades são supostas discrepâncias históricas. Esse tipo de discrepância também tem sido citado, às vezes, como argumento contra a inerrância da Bíblia. Antes do advento da era da arqueologia, a era arqueológica dos séculos 19 e 20, os críticos muitas vezes questionavam a historicidade da Bíblia, especialmente do Antigo Testamento em termos de lugares, povos e eventos. No entanto, ao longo do tempo, as descobertas arqueológicas muitas vezes silenciaram críticas históricas. E, da mesma forma, a avaliação adequada de descrições bíblicas muitas vezes levaram a descobertas surpreendentes no âmbito da arqueologia. No próximo quadro, nós vemos a terceira área de dificuldades, as alegadas contradições da Bíblia contra ela mesma. Se a Bíblia afirma ser a palavra de Deus, poderia haver contradições entre uma passagem e outra? Caso isso ocorresse, uma delas não estaria errada? Diferenças entre passagens não significa necessariamente haver contradições. A harmonização e a compreensão do relato histórico, na maioria das vezes, fornece boas soluções para essas diferenças. Um exemplo interessante que eu trago para você é o relato dos cegos de Jericó, que aparecem em Mateus 10, capítulo 10, versos 29 e 30, e Marcos, capítulo 10, versos 46 e 47. São passagens paralelas do mesmo episódio. Eram 2 cegos ou apenas um? A diferença do número de cegos em uma passagem e na outra pode ser considerada um erro? Será que ambos os relatos podem ser verdadeiros ou um deles tem que ser falso? Mateus escreveu para uma audiência judaica, era o seu público-alvo. E ele estabelecia essa cultura judaica, esse público-alvo judaico, estabelecia que o número de testemunhos para um dado caso sobre o aspecto jurídico deveriam ser 2. Se havia 2 cegos, seria importante para a linha argumentativa de Mateus que ele enfatizasse haver 2 testemunhas, haver 2 cegos. O público-alvo de Marcos, contudo, era diferente. Ele buscava alcançar as pessoas comuns e ele não se preocupava com as questões tradicionais e legais do judaísmo como Mateus fazia. Marcos, então, escolhe se concentrar em apenas um dos cegos e até o nomeia com o nome de Bartimeu, filho de Timeu. O fato de Marcos relatar que um cego foi curado não impede que outro cego também tenha sido curado na mesma ocasião. Portanto, podemos afirmar que ambos os relatos são verdadeiros, embora contenham diferenças. No próximo quadro, vemos alguns aspectos sobre a autoridade da Bíblia. Se a Bíblia é a palavra de Deus, como cremos, então a implicação é que, assim como Deus tem autoridade sobre a criação, sua palavra também tem autoridade sobre nós.
O termo sola scriptura vem do latim que significa somente pelas escrituras. Esse foi um dos grandes temas da Reforma Protestante. A Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira diz que a Bíblia é a autoridade única em matéria de religião, fiel padrão pelo qual devem ser aferidas as doutrinas e a conduta dos homens. Ela deve ser interpretada sempre à luz da pessoa e dos ensinos de Jesus Cristo. Jesus teve uma atitude perfeitamente alinhada com as Escrituras. Ele mesmo apelou para a autoridade da Bíblia quando foi tentado no deserto. Nessa ocasião, ele usou passagens bíblicas em seus argumentos contra Satanás. Lá em Mateus 5, verso 18, Jesus declarou sobre a Bíblia: enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Essa é a tradução Nova Versão Internacional. Esse versículo sugere que Jesus acreditava que mesmo a menor porção das Escrituras, como uma letra ou parte de uma carta, por exemplo, nada disso poderia ser removido ou alterado. Mas, para atender isso, vem a pergunta: de que Bíblia estamos falando? Dos manuscritos originais ou das cópias? No próximo quadro, temos um tema interessante: como nós recebemos a Bíblia. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico e algumas seções foram escritas em aramaico. Os primeiros manuscritos podem ter sido escritos, inclusive, antes de Moisés, que é aquele que possivelmente escreveu o livro de Gênesis. O Novo Testamento foi escrito em grego, chamado grego koiné. Esse tipo de grego foi uma forma da língua grega que prevaleceu durante uma boa época, desde Alexandre o Grande, 300 anos antes de Cristo, até Constantino, 300 anos depois de Cristo. O texto do Antigo Testamento foi transmitido ao longo dos anos por escribas judeus. Já o Novo Testamento foi transmitido por escribas cristãos, havendo mais de 5.600 manuscritos em grego. Como nem todos podem ler essas línguas, os manuscritos bíblicos foram traduzidos. O propósito da tradução da Bíblia foi fazer com que a palavra de Deus fosse inserida nas línguas nativas das pessoas. O objetivo era permitir que todos pudessem ter acesso e a compreensão da palavra de Deus. Duas das tradições do Antigo Testamento mais conhecidas e antigas foram a Septuaginta, traduzida para o grego no início do século III a.C., e a chamada Vulgata Latina, feita por Jerônimo no ano 400 d.C. Por outro lado, as primeiras traduções do Novo Testamento foram feitas a partir do século II d.C., na língua copta, é uma língua do Egito, em latim e em siríaco. Aí a pergunta: é possível haver erros nas traduções e cópias de textos bíblicos? Se admitirmos que pode haver erros nessas cópias, como fica a inerrância da Bíblia? É fato que há alguns erros em cópias feitas após os originais, mas isso não afeta a inerrância da Bíblia, porque Deus inspirou o texto original das Escrituras, não as suas cópias, ou seja, apenas o texto original está sem erro. A inspiração para o texto original não garante que toda cópia e tradução seja isenta de erros, especialmente cópias feitas a partir de múltiplas cópias. Portanto, é possível que pequenos erros sejam encontrados nas cópias manuscritas e no que foi impresso posteriormente. Mas, via de regra, são grafias de nomes ou números que não afetam nenhum ensino bíblico. Embora possa haver tais erros, a mensagem final costuma permanecer íntegra. Vale observar que estamos falando da Bíblia.
Não estamos falando de compêndios de doutrinas religiosas que nem sempre estão alinhadas com as doutrinas bíblicas verdadeiras. O ponto aqui é que tais erros que estamos relatando de nomes ou números não afetam a mensagem básica da Bíblia. Há ainda questões das múltiplas traduções e versões que podem trazer algumas dúvidas, mas nada que uma boa análise comparativa não possa esclarecer. Finalizando, nenhuma dessas incertezas, se observadas com honestidade e com interesse legítimo de buscar a verdade, será um obstáculo ao entendimento das Escrituras. Uma pessoa interessada na Bíblia poderá ler uma tradição moderna com confiança de que ela transmite a palavra de Deus. E hoje em dia temos várias versões da Bíblia em português que podem estar nos aplicativos, podemos ler e comparar as diversas versões, e quando fazemos isso, essa diversidade nos ajuda a ter a visão completa. Se tivermos uma dúvida numa tradução, numa versão, podemos ler na outra, e isso nos ajuda no entendimento da palavra de Deus. No próximo e no último quadro, nós chegamos à nossa conclusão. Após tantos desafios e comentários sobre a Bíblia, a pergunta é: o que ela pode fazer para resolver os problemas humanos? E eu deixo com você 5 ideias, 5 pontos de resposta para essa pergunta. Não são os exaustivos, existem outras coisas, mas para nossa reflexão, 5 pontos. O primeiro, liberta-nos. O que a Bíblia pode fazer pelas pessoas, pelos problemas humanos? Ela liberta-nos de diferentes tipos de medo e de ansiedade. Segunda coisa, nos ensina experiências de vida e nos dá conforto e esperança. Terceira coisa, é um livro prático que aborda as fraquezas humanas e nos ensina como superá-las. Quarto, mostra-nos fatos que alicerçam nossa esperança. E a quinta coisa deve ser aceita pela fé. Mas observe que ela não é, a Bíblia, né, ela não é desprovida de lógica e de experiências que demonstram a veracidade de seus princípios. Para concluir, se você tiver dúvidas em uma passagem da Bíblia ou algo lhe parecer estranho em termos de aplicação, dê um crédito de confiança à Bíblia, à palavra de Deus. Saia em busca de esclarecimentos em algum grupo de estudos bíblicos que seja comprometido com a palavra de Deus e que você não tenha receio de analisar as passagens sobre mais de uma perspectiva. A Bíblia nunca deve ser desprezada em caso de dúvidas, porque ela é a palavra de Deus. Lembre-se, finalmente, que Deus é maior do que a Bíblia, por conta do seu amor, da sua misericórdia, do seu perdão e dos demais atributos que caracterizam a pessoa de Deus. Ficamos hoje por aqui, espero que você tenha gostado desse primeiro estudo, dessa primeira abordagem introdutória sobre doutrinas bíblicas. Se você gostou, fale disso para os seus amigos, transmita a eles o link do estudo. No próximo quadro, você tem um panorama desse nosso desafio de todo o trimestre sobre essas doutrinas bíblicas e espero que você possa nos acompanhar em toda essa sequência. Agradeço a sua participação, a sua atenção e deixo com você um grande abraço.